E vamos voltar a Amparo, em São Paulo, para a continuação da reportagem sobre a Fazenda Atalaia. Eu conto para você nesta segunda parte da reportagem a história das construções de taipa ou pau a pique. Você sabe o que é taipa de mão? Se não sabe, veja aí. O Adão, quando foi expulso do paraíso, junto com a Eva, a primeira casa que ele teve que fazer para sua família, saindo do paraíso, foi de taipa de mão. A brincadeira do arquiteto Marcos Tonhon deixa clara a antiguidade da técnica de construção chamada taipa. Deve ser uma das técnicas mais antigas da humanidade, né? A gente tem registros dessa técnica na Europa, na Ásia, que remontam à idade do ferro, ou seja, 20 séculos antes de Cristo. Taipa de mão e pau a pique é a mesma coisa, são denominações regionais, né? Também tem taipa de sopapo, na América Latina você tem outros termos, na França, na Itália. É uma técnica talvez uma das mais disseminadas pelo mundo. Marcos já restaurou várias construções, principalmente igrejas, entre elas a Basílica do Carmo, em Campinas, com obras ainda em andamento. É ele o responsável pela restauração da fazenda. A tulha de 1870 sofre os efeitos do tempo. Infelizmente, com o ataque dos cupins, os paus a pique e as varas estão completamente depreciados. O que significa? Que a vedação de argila não está num suporte seguro. E se passa de 75% a 80% de comprometimento, infelizmente a gente tem que descartar essa parte argilosa e realizar uma parte nova na mesma estrutura do painel. A taipa de mão tem esse nome porque o barro é colocado com a mão, preenchendo uma estrutura que antigamente era feita com a madeira disponível amarrada com cipó. Hoje é usado o bambu tratado contra cupins, fixado com arame galvanizado. O barro é composto por uma mistura de terra, areia, cal e água. Antigamente era colocado na massa estrume de gado ou de cavalo. O capim que os animais ingeriam saía nas fezes já desidratado e servia para dar liga a esses outros materiais. Hoje está se usando esse tipo de plástico reciclado, que tem a mesma função e dura muito mais. Nas mãos do empreiteiro Luiz Evedovi, a parede vai subindo. Ele costumava comandar equipes na construção de prédios novos. Hoje capricha na restauração. Nós vivemos num país onde ainda se tem tudo por fazer, né? Mas também tem que preservar o antigo, né? A entrada da tulha já está quase concluída. A nova parede de taipa exibe ranhuras que não existiam na original. No momento que a argila seca, ela pode dar uma série de fissuras e essas ranhuras aliviam a tensão da argamassa para não fissurar tanto. E a parede vai ficar assim, está acabada? Não, ela vai agora com alguns revestimentos, né, e no final com uma pintura cal. Tendo manutenção, isso pode durar muitos séculos. A Fazenda Atalaia tem muito a se preservar. O terreiro de café, por exemplo, é original. Tem até a placa da época da construção, 1894. Ele mantém todas as suas características com os tijolos do século XIX, né? Nós temos os tijolos principais fazendo as bordas dos platôs e esse tijolo, que é o tijolo quadrado, né? Que é um tijolo de origem romana, que era usada como pavimento dos terreiros de café feitos com tijolos. O terreiro, além de ser esses platôs de secagem, ele tem exatamente essas canaletas hidráulicas, que é para transportar por meio da água o café até cada um dos requadros do terreiro. É uma obra de engenharia e de hidráulica, que a gente fala, né? E que tem uma eficiência muito grande devido à demanda da produção do café que se tinha no Brasil, que era muito alta. Para o arquiteto e historiador Roberto Lima, chama também a atenção o fato do terreiro estar ao lado do casarão, o que hoje não ocorre mais em todas as fazendas. Essa eu acho que é uma joia rara, né, na região. E ela, como muitas outras, não sofreu aquelas reformas quando os fazendeiros se enriquecem e que demolem a sua sede, todo o equipamento, e transforma isso em casas apalaçadas, né? Retira, por exemplo, o terreiro do lado da casa, né? Ele fica mais escondido, né? Essa não, essa guarda todo esse contexto do início do café, dos anos anteriores à grande produção. No
Numa época em que se valoriza o moderno, Roberto elogia o esforço de Paula e Rosana em busca da restauração. É importante e é raro, né? Principalmente na zona rural, com essa intenção de se guardar tal qual era, né? Não fazer grandes intervenções e depois chamar isso de preservação. A próxima etapa da obra será voltada para o antigo casarão. A sede da fazenda foi construída em 1873 e originalmente existia aqui uma varanda. Só que de tão deteriorada, ela estava representando um risco para os moradores, que decidiram desmanchar. Restou apenas essa base, também bastante deteriorada, que dá acesso ao terreiro de café. Ao longo dos anos, a casa passou por poucas reformas, só o telhado que foi inteirinho trocado. Aqui na sala, a gente vê no piso esse degrau, porque nesse lugar devia existir uma parede. Mas o piso de madeira é todinho original. Pé direito de 4,5 metros. Dona Clarice aqui, que é a dona da casa, olha. Até essa sala, a casa foi construída em taipa e o pessoal acredita que ela tenha sido ampliada depois, porque a copa e a cozinha foram feitas com tijolos. O que eu tenho visto é que essas taipas... Com os projetos abertos sobre a mesa, Paulo e Marcos discutem o restauro. Pedi para ele fazer um baldrame duplo da varanda. Os cômodos da casa guardam a história. Os móveis da época do avô foram restaurados e mantidos quase todos no mesmo lugar. O sofá moderno, a TV de tela plana e a rede de internet sem fio são praticamente as únicas novidades. Mas por pouco a casa não passou por grandes alterações. A reforma da parte interna esbarrou na troca do piso, proposta de um arquiteto anterior. Nós até chegamos a comprar madeira para trocar. Quando a gente viu aquela madeira que era bonita, mas não tinha nada a ver com o que a gente conhecia da casa, a gente falou, não, isso aqui, a gente nunca mais vai dormir sossegado com isso. Então nós interrompemos esse processo e hoje retomamos o restauro, mas com uma nova visão do que a gente quer da casa, né? Que não é nada de modernizar a casa, é simplesmente mantê-la. Valorizar o que vem da família. Para Dona Clarice, nem seria preciso restauro. Gosto dela assim como está. Nossa casa é uma velhinha muito bonita, aconchegante, maravilhosa. Apesar da simplicidade dos materiais usados, restaurar exige mão de obra especializada e não sai barato. Você vai gastar quanto aqui? Na tulha, 2 milhões era uma coisa que você queima aqui e não resolve só a tulha. Se a taipa garante o sabor do queijo, o queijo paga a reforma da taipa. Parte da venda é feita direto ao consumidor final. São muitos os visitantes que chegam à fazenda. Hoje a turma veio montada, guiada pelo vizinho criador de cavalos, Ricardo Bacelar. Rosana já está com a mesa cheia de quitutes para receber o pessoal. Bolo de fubá cremoso, de maçã com passas, de mandioca com queijo e coco, broinha de fubá, geleia de laranja e os queijos. Ricardo, eu acho que esse vai custar mais caro, porque estava filmando, né? Ah, mas então é bom aqui. Delicioso. Tá bom? Muito bom. Acabado o café, todos seguem para a degustação dos queijos. A nossa proposta aqui é mostrar exatamente uma produção artesanal brasileira de queijos maturados. Eu tive a oportunidade de experimentar esse queijo mantiqueira com alecrim, que invoca todas as confraternizações que a gente tem durante as cavalgadas. A primeira vez que a gente ficou assim impressionado foi quando uma família francesa comprou queijo, levou e antes de voltar para a França, voltou aqui para comprar mais queijo. Eu falei para o Paulo, agora teu queijo está bom demais, porque um francês comprar queijo no Brasil e levar para a França, eu acho que não podia ter um sinal mais forte. O reconhecimento internacional da qualidade do queijo não ficou só nisso. Ano passado, o Tulha ganhou medalha de ouro num concurso de queijos em San Sebastián, na Espanha. Foi mais um impulso para aumentar a produção. Rosana e Paulo pretendem chegar aos 5.000 litros de leite por dia e, claro, concluir a restauração da fazenda. Às vezes eu pergunto para ele, fala, pô, mas a gente vai passar o resto da vida consertando, fazendo. Ele me responde, você já pensou se a gente conseguir deixar isso aqui muito melhor do que o que a gente recebeu? Olhar para trás e falar, nossa, como ela ficou linda.
E é isso que a gente acredita que pode acontecer. A reportagem sobre a Fazenda Atalaia também está na revista Globo Rural deste mês. Olha aqui, o antigo renovado. A capa é sobre Raul Randon, um pioneiro na produção de maçãs no Brasil.